14, 14. Vamos achar, amém? Amém. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele se faz presente nesse lugar. Amém, aleluias. Confesso que não foi fácil estar aqui, mas Deus Ele é todo maravilhoso na minha e na sua vida nessa noite. Aleluias. Deus tem estado conosco, apesar das dificuldades, das pelejas, mas Deus tem nos suprido a nossa necessidade, tem nos dado força, porque sem Ele nós não somos nada. Deus tem sido conosco, amém? Aqui nós vemos a Faraó persegue, né, e vai atrás dos israelitas. Nós vemos aquele povo agoniado ali, aquela perseguição, e Deus traz nos remetir várias coisas, né? Já teve várias preletoras passando aqui na sede, em todas as congregações, e Deus fala que a palavra dele se renova a cada dia. Então, cada vez que alguém vem aqui pregar, cada vez que alguém vem aqui falar, Deus nos mostra algo diferente no meu, no seu coração. E Deus, Ele tem, né, nos mostrado. Ele me mostrou aquele povo agoniado, vendo o Faraó vindo atrás com seus cavaleiros, com suas carruagens, e eles ali olhando, tipo assim, sem nada. Mas Deus estava do lado daquele povo, amém? Deus estava ali naquele povo, e aquele povo ali agoniado no meio do deserto. E quando o Faraó se aproxima, ele vai começando, aí vem a reclamação. Aí que traz a reclamação aqui no 14, ele fala assim, eles disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? Para que morremos nesse deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Os irmãos conseguem entender? Deus mostrou algo, tipo assim, muito simples quando a gente está entendendo a palavra dele. Deus nos mostra aquele povo estava querendo voltar para trás, olhar para trás, voltar para aquela escravidão, ter medo, porque não estava crendo que Deus estava do lado deles. Preferia eles voltar para trás, naquela vida de mesmice, irmãos. Eles não enxergavam mais a promessa da terra prometida. Aquele povo já tinha esquecido da promessa que Deus tinha feito para eles. Sabe quando a gente na nossa vida recebe uma promessa de Deus e passa tanto tempo que a gente acaba se esquecendo dela? Tipo assim, minha vida está tão maravilhosa aqui, estou tão bem. Estou tão bem sentadinha, eu vou ficar ali sentada. Mas Deus, às vezes, Ele nos toca porque Ele quer mais da gente. Aleluia. E Deus queria mais daquele povo e enviou o líder, que era Moisés. E eu fico imaginando naquela época como era Moisés suportar todas aquelas murmurações, todas aquelas reclamações. Assim, hoje em dia, a gente também vê o nosso pastor, né? Pastor também de todas as igrejas, recebendo várias críticas de várias pessoas, são várias pessoas. É uma multidão chegando para reclamar nos ouvidos daquele homem. E naquela época não tinha esse negócio de ansiedade, depressão, né? Imagina aquele homem, ele tinha que estar muito firmado nos pés com Deus. Porque senão ele podia, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mesma coisa é a gente também, não precisa a gente também estar na liderança para a gente sofrer uma perseguição, ataques. Mas também quando a gente vira servo do nosso Deus vivo, a perseguição vem, a tormenta vem, a cobrança vem. Mas aí quando a gente olha para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, a gente vê que Deus só quer o simples de nós. Eu sei que tem muitas pessoas que vêm, falam de teologias, entendem mais e mais, sim, amém, aleluia. Mas veja, Deus quer o simples de mim, de você. Deus quer que a gente entendemos da palavra dele, às vezes no simples, com uma frase, com uma palavra, Deus vai nos mostrando. E Deus, como o pastor Sebastião falou, a gente está no nosso conforto, a gente não quer mudar. Mas Deus quer mudança. E essa campanha nos pede, porque fala para a gente ficar em silêncio. Eu estava falando com meu esposo, falei, Deus tem misericórdia de nós. Porque o mais que a gente faz nesse mundo é falar. E muitas vezes Deus quer que a gente fique mais em silêncio, no posicionamento que Ele quer que a gente fique. Mas a gente insiste em falar. E eu estava conversando com o irmão esses dias, eu falei, irmão, como o mundo tem falado demais. E às vezes Deus fala, fique em silêncio. Mas, irmãos, é muito difícil. Eu falo por mim também, porque a palavra ela corta para os dois lados. É difícil de permanecer em silêncio quando a gente quer falar. Mas o Espírito Santo de Deus passa a nos incomodar. E quando Deus deu essa campanha para o nosso pastor, em toda a sua misericórdia, é porque Ele viu que era necessário um pouco ele se calar um pouco, ficar mais recolhido, mais em silêncio. Irmãos, eu costumo falar que eu me
ministério de Jesus Cristo, ele é amor. Igual também a missionária já falou assim, tem pessoas que acabam falando palavras para nos machucar, para atingir os nossos corações. E eu costumo falar até com meu esposo, que o ministério de Jesus Cristo, ele é amor. Se nós não tivermos amor no nosso coração, amor para você, o próximo é claro que tem culto de exortação, tem vezes que Deus nos pega mesmo, mas Deus também quer amor, quer palavra de conforto, de caridade, ali, nos carregar no colo, nos abraçar. Né? E devemos assim, ali está o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali aquele povo já tinha esquecido a promessa de voltar para Canaã. Tipo, a primeira coisa que vem, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu não quero enfrentar aquilo. Mas deserto não é a morte de um crente, é a vitória. Porque o caminho ele é árduo, mas o nosso Deus tem estado do nosso lado. E aquele povo estava vendo as dificuldades. Olhava para trás, falava, estava vendo ali os seus cavaleiros, com aqueles exércitos todos. E eles ali com medo. O medo nos afasta de algo que Deus tem para mim e para você. O medo, eu costumo falar com meus filhos. Porque às vezes eles têm muito medo. A minha filha fica assim, mãe, mas eu não vou porque eu tenho medo. Eu falei assim, não tenha medo. Porque se você tiver medo, como é que você vai fazer algo na sua vida? Ah, eu tenho medo de fazer aquilo. Você não vai. Não tem. Né? O medo nos paralisa. Os medos nos deixam parados. Deixou aquele povo ali na mesmice, naquela escravidão. Até que o Deus Todo-Poderoso levantou Moisés para dar aquele povo. Deu uma sabedoria, deu um entendimento. E Moisés fala assim. Moisés fala assim, porém disse ao povo, não temais, aquietai-vos e sede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca vos o tornarei a ver. Moisés afirma que Deus estava com aquele povo, mesmo o povo estando com medo, mesmo o povo querendo estar para trás, ele afirma, e ele fala assim, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele está falando para aquele povo assim, fique calado. Porque o meu Deus, o nosso Deus, ele quer fazer um milagre, mas o povo está ali naquele tormento, naquela multidão. E a gente não consegue ali se focar no nosso Deus poderoso. A gente foca só na multidão, no problema. A gente começa a olhar para trás. Ah, mas eu não, tem fulano ali, tem ciclano aqui. A gente começa a olhar ao redor. E eu costumo falar até que no curso do diaconato que o nosso pastor nos ensinou. Uma coisa que eu carrego comigo e que eu sempre falo. Que o pastor falou que uma certa vez o irmão queria sair da igreja. E o pastor, né, falou assim, olha esse copo de água aqui. Está na sua mão. Agora vai lá na igreja e só dê voltas. E ele deu voltas naquele copo. E ele falou assim para ele, quando você estava prestando atenção nesse copo derramou alguma água? Esse copo caiu no chão, derramou? Não, por quê? Porque você estava focado no copo. Então, se nós estamos focados com Deus, não olhamos para a esquerda, não olhamos para a direita, não olhamos para trás, porque a gente vai detendo. Mas aí quando a gente começa a focar na esquerda, na direita, tudo na nossa vida vai para trás. Porque a gente vai querer atuar. Querendo ou não, os irmãos, o nosso passo vai para trás. Porque nós estamos tendo dificuldade em tudo. E Moisés fala para aquele povo, calareis, fiquem calados. E tudo que Deus queria naquele povo era o quê? Marche. É o que Deus fala para mim e para você nessa noite. Marche. Deus maravilhoso. Às vezes a vitória que Deus tem para mim e para você nessa noite não é bem material. Não é casa, não é carro, não é dinheiro. Mas é o quê? A vitória de alcançar a nossa salvação. Se Deus falasse para mim e para você nessa noite, o que Ele tem para a gente nessa terra, não é bem material, não é carrão, não é casarona, mas é só a nossa salvação. Fala assim, ó meu filho, só a sua salvação vai estar garantida. Nessa terra você só vai marchar. Porque eu estou pelejando do seu lado. Porque muitas vezes, hoje em dia, o mundo quer riquezas, quer luxo. Mas o nosso Deus, Ele é simples. Muitas vezes é só a nossa salvação que Ele quer. E nós estamos ali ocupados buscando o bem material, pelas coisas, ocupados com as coisas desse mundo. E Deus nos fala, por que está se preocupado com as coisas desse mundo? Porque quando a gente morre, irmãos, é verdade, a gente não leva nada. A gente não leva nada. Mas Deus quer que a gente alcance a nossa salvação dele. Porque o nosso Deus falou assim para esse povo. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Disse os filhos de Israel que marche. Moisés estava ali clamando o sangue de Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, e ele falou, eu só quero que marche. Muitas vezes a gente vem para os cultos,
arrastado, cansado, fadigado, a gente fala, só vou hoje. A gente veio arrastado. Ah, mas hoje não mudou nada. Ah, eu volto arrastado. Mas aí Deus só fala para a gente marchar. É só para a gente vir. Porque às vezes o milagre não está num dia que a gente vê, o milagre está na nossa caminhada com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele quer que a gente nos insiste. E eu costumo dizer assim, que a nossa vida é como se a gente estivesse dentro de um carro. Eu falei isso lá no Sossego, como se a gente estivesse dentro de um carro. Jesus está no volante. A gente está no banco do passageiro. E a gente está assim para Jesus. Poxa, vira para a esquerda. Vira para a direita. Não vai por ali. É como se a gente mesmo, a gente estivesse mandando de como Deus é para fazer na nossa vida. Aquele caminho eu não quero não. Senhor, eu não vou. Ah, Senhor, vira para a esquerda. Senhor, vira para a direita. E a gente nem sabe dirigir o rumo da nossa vida. E a gente quer ensinar a Deus como fazer. Senhor, eu não quero aquilo. Ah, Senhor, não, aquilo não. A gente está ensinando o nosso Deus como dirigir a nossa vida. Sendo que Deus só fala para a gente marchar e deixar nas mãos dele. Que Ele vai pelejar comigo com você. Tudo que Ele quer é isso. E nós estamos ali fazendo Deus. Né? Ensinando como comandar a minha e a sua vida. No momento que a gente quer, na hora que a gente quer. Sendo que tudo é na direção dele. Tudo é com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus tem estado conosco. E aqui no 22 fala assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muros à direita e à sua esquerda. E os discípulos seguiram e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor da coluna de fogo e da nuvem viu o campo de Egito e provocou uma confusão no meio dos egípcios. O nosso Deus Todo-Poderoso, que vê aquele exército vindo atrás, Deus causa uma confusão ali. Porque Deus estava com aquele povo. Deus tinha tudo para desistir e deixar aquele povo ali, porque estavam murmurando demais. Mas Deus é misericordioso. Às vezes a gente nem merece, a gente não merece nada. Mas Deus tem tido misericórdia da vida e da sua. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós somos ingratos. Às vezes a gente só pede mais e a gente nem lembra de agradecer. Às vezes nós não saímos da nossa zona de conforto para estar mais com o nosso Deus. Porque estar mais com o nosso Deus, nossa vida hoje em dia é tudo muito rápido, como o pastor Sebastião falou. A gente amanhece, a gente faz as nossas coisas, quando vê já está noite, quando vê onde a gente colocou Deus nisso tudo. Não lemos a palavra, não tiramos tempo para orar, não fizemos um propósito, não jejuamos com o nosso Deus, nosso batido. E assim passa 365 dias do ano sem a gente fazer nada para Deus. Ah, hoje não dá, hoje não dá. Mas Deus, Ele quer mais de mim e de você. Quer que nós venhamos se concentrar. E Deus está ali causando essa confusão, né, no meio daquele povo. E Deus ali estende, né, Moisés estende a sua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. E assim foi feito. Eles passaram e atravessaram-se o mar. Coisa maravilhosa, o milagre que nós viemos ver do nosso Deus Todo-Poderoso. Aquelas águas se cessou, engoliram ali aqueles cavaleiros de Faraó, aquele exército. E assim Deus tem feito na minha e na sua vida. As coisas que a gente nem vê, Deus tem engolido nas nossas vidas, Deus tem tirado do nosso caminho. Porque o nosso Deus tem nos dado livramento, tem nos dado ali um caminho para a gente ser seguido, e muitas vezes a gente nem vê. A gente quer seguir a nossa própria intuição, o nosso próprio caminho. E Deus tem mostrado para a gente. E ali veio o cântico de Moisés. O cântico de Moisés. E ali eles cantam, eles glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde eu quero chegar. Que Deus me tocou aqui nas águas amargas, em Mara. Deus fala assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar de Mara. E ali o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que é feito de beber? Os irmãos percebem que Deus tinha feito um grande milagre. Abriu-se o mar, o povo passou, e depois, na próxima dificuldade, eles tornaram a murmurar novamente. Hoje em dia é a mesma coisa, irmãos. Deus faz um milagre na nossa vida aqui, passa um tempo, vem a dificuldade, a gente começa a murmurar novamente. Ai Deus, isso é difícil. Ai Deus, mas está isso. Mas
vezes a gente lembra lá atrás, a gente já passou por isso, Deus fez o milagre novamente. E aquele povo foi ingrato, começou a murmurar, novamente cobrando Moisés o que eles iam beber, o que eles iam fazer. Novamente veio a murmuração. E eu costumo até falar para o meu esposo que Deus ele não gosta de pessoa que murmura. Atrasa a nossa bênção, atrasa a nossa vida, tudo vai para trás. Tudo vai para trás. A murmuração só vai atrasar a minha e a sua vida, irmãos. A gente fica reclamando de tudo que acontece na nossa vida. Mas em vez disso, vamos dar glória. Vamos dar glória. Vamos dar glória. Sem reclamar. Porque não adianta nada. Lá em casa, eu tive a experiência por hoje, né? A gente apresentou com a nossa panelinha nova. E meu esposo foi cozinhar. Aí ele falou assim: nossa, amor, você mal tem panela, como é que você faz comida? Eu falei: vamos seguir, mas por que você não fala? Eu falei: meu filho, adianta eu ficar te pressionando sobre uma coisa que eu sei que a gente não tem condição, mas Deus vai dar? Amém. Se eu ficar pressionando você, vai adiantar o meu problema? Não. Se eu estou vendo a situação, Deus vai prover no dia e na hora certa, vai. Se eu ficar pressionando a cabeça dele, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Mas o que a gente tem? A gente se vira, a gente se adapta, a gente dá um jeito. A gente vai fazendo do jeito que dá. Mas ficar pressionando um ao outro, ficar falando, não vai adiantar o problema da gente. Mas só basta a gente pegar na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Se aquele povo naquela época entregasse a Deus Todo-Poderoso, irmãos, Canaã estava logo ali. Mas por falar demais, por murmurar, anos e anos se passaram. Anos e anos. Às vezes a minha e a sua bênção está logo ali. Mas por a gente falar o que não deve, não ficar em silêncio, não deixar Deus pelejar, não deixar Deus dirigir a minha e a sua vida, como é que fica? Fica anos e anos e anos da nossa promessa. Pela gente não ficar calado. Pela gente não saber ficar ali com nossa boquinha fechada, vai atrasando a nossa bênção. E aquele povo estava ali, né? E Moisés novamente vai clamar ao Senhor. Eu creio que Moisés não tinha dúvida nenhuma de que Deus faria um milagre. Mas ele era tão pressionado que toda hora ele estava clamando ao Senhor, pedindo misericórdia também pela vida dele. Porque era muita murmuração, era muita perseguição, era muita coisa sobre a vida dele. E aí ele clama ao Senhor novamente. Né? E Deus faz aquelas águas se tornarem doces. E aquele povo vendo um milagre ali, né? Novamente, né? E se ouviu ali, ouviram atento a voz do Senhor, teu Deus. Fizeram o teu reto diante dos seus olhos, inclinando os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus porém sobre ti, das suas que pude sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Deus ele faz aquele povo lembrar que estava com ele até no Egito, mas eles insistiam em murmurar. E ele é o Deus que sara, aquelas águas amargas se tornam doces. Tem coisas na sua vida que é insuportáveis, mas elas se tornam doces. Porque a gente, eu costumo dizer que, igual todo mundo fala, né? Quem faz o lugar somos nós. Se o lugar está tudo ruim e a gente está achando ruim, quem faz o lugar não somos nós? Por que a gente não pode chegar ao lugar de maneira maravilhosa nas nossas vidas? Por que a gente não pode parar de reclamar? Assim é a minha e a sua vida. Se eu entrar ali, se eu sentar no meu carro e ficar só reclamando do que ele tem para fazer, eu não estou enxergando o melhor do meu carro que Deus me deu. Eu só vou estar chegando no lado ruim, no lado péssimo. Esse maravilha que Deus tem feito, esse livramento que eu não estou enxergando. Deus tem estado ali conosco, mas de tanto murmurarmos, de tanto não vermos o processo, a gente acaba ficando para trás, a gente acaba deixando a mesmice nos tomar. E aquele povo ali começa a murmurar: eu estou com fome, eu estou com fome. E Deus faz o maná descer do céu novamente. E aquele povo ali reclamando. Irmão, você sabe qual o maná que Deus tem dado para mim e para a sua vida hoje em dia? É a palavra. É o nosso maná diário, a nossa alimentação, é a palavra do Senhor Jesus. E aquele povo ali vendo aquele maná fresquinho descendo do céu. E aquele povo recolhia aquele maná. E mesmo assim continuavam reclamando e reclamando. E Deus ali dando água, dando pão e reclamando e reclamando. Irmãos, hoje em dia,
a gente vive no céu, né? Porque antigamente era 1000 vezes pior. Então, se o povo de hoje em dia já reclama dessa terra, já reclama desse tempo, já reclama de tudo, imagina se nós tivéssemos lá no tempo passado. Como é que ia ser a nossa vida? Não ia dar nada, porque a gente só ia reclamar. Então aquele povo não estava chegando no agir de Deus, mas eles só estavam reclamando. E o nosso Deus, Ele quer nos mostrar coisas maravilhosas. Que além da murmuração, existe um caminho para a gente passar. Só basta nós ficarmos quietos, nós ficarmos ali na presença do nosso Deus. E aquele maná caindo do céu, se aquele povo recolhendo. E aquela coluna de fogo à noite naquele deserto com aquele povo. Nem aquelas nuvens ali cobrindo aquele povo durante o dia para não pegar sol. Só e mesmo assim o povo reclamando. E Deus tendo misericórdia de toda a murmuração daquele povo. E Deus estando ali, acalentando, estando com Moisés. Assim Ele tem nos mostrado. O que Deus nos mostra? A misericórdia dEle. Aleluia. Aquele povo reclamando, Deus tendo misericórdia. Aquele povo reclamando, Deus tendo misericórdia. Assim Jesus Cristo nos fala hoje, que sem amor, sem compaixão ao próximo, também é difícil a gente não agradar o coração do nosso Deus. Para estar pregando o Evangelho, para estar pregando a palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado. Nós devemos ser usados pelo Espírito Santo. Porque a palavra está aqui, é maravilhosa. Mas qualquer erro que a gente comete, a gente machuca. A gente fala coisas que não é para falar. E assim aquele povo ali estava machucando o coração de Deus, de tanta murmuração. E Moisés estando ali, e eles murmurando. E a única coisa, irmãos, que Deus queria daquele povo é só marchar. Só marchar. Aleluia. Se Deus no começo aquele povo tivesse escutado que era só marchar, estava tudo certo. Só que eu costumo dizer que são o quê? Várias pessoas, vários jeitos diferentes, várias opiniões diferentes. Assim o nosso pastor também enfrenta pessoas diferentes, opiniões diferentes, jeitos diferentes. São muitas pessoas que vêm de lugares diferentes. Então a gente vê que são jeitos diferentes. Às vezes eu falo do jeito que não quer machucar, mas eles são assim. Então, Moisés estava lidando com aquele povo. E eles não queriam somente amassar, eles queriam murmurar, eles queriam falar mesmo. E assim tinha um maná diário. E assim Deus fala para mim, para você, às vezes, muitas vezes a gente quer escutar uma palavra de profecia de algum irmão, alguma revelação, sendo que Deus nos mostra que é só abrir a palavra dele e enxergar o que ele tem nos falado a cada manhã, a cada dia. E o que a gente tem vivido sobre a palavra dele. Eu falo para o meu esposo que a gente ler a palavra de Deus é fácil. A gente abre aqui, a gente lê. Mas a gente viver a palavra de Deus, como é que é? Como é que é o nosso dia a dia? A gente está vivendo a palavra de Deus? A gente está cumprindo os mandamentos, que é o básico. A gente está vivendo segundo os mandamentos de Deus. Porque Deus tem nos incomodado. Se a gente não viver a palavra dele, é difícil alcançar a nossa salvação. É difícil ir de pegar o Evangelho. Glória a Deus. Mas também tem a nossa vigilância, que dizemos vigiar, pregar a palavra dele. E aquele povo só estava ali murmurando. E Moisés ali sendo enviado para estar ali com aquele povo. E aquele povo mesmo assim falando. E tinham cordonices e cobriram o arraial. E pela manhã já fazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície dos exércitos, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram-lhes ao outro: que isso? Porque não sabiam o que era? E disse, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deus estava ali dando pão para comer, aquele povo reclamando, Deus perguntando o que era aquilo. O que era aquilo que estava ali? E esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que puder comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, para que um tomará, para que os outros acharás a sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais aos outros menos. Então tinha medida para cada um deles.
Não era aquela coisa que Deus dava faltando, não. Porque Deus não dá nada faltando para mim e para você. O que Ele quer para mim e para você é abundantemente. Ele não vai dar pouquinho para um e mais para outro. Porque Deus, Ele não tem divisão. Deus, Ele enche a nossa botija de azeite, porque nós devemos estar preparados para o grande dia da salvação eterna. Como é que nós estamos trilhando o nosso caminho da nossa salvação? Cheio de murmuração, cheio de reclamação, cheio de palavras amargas, palavras que machucam nossos irmãos. Como é que nós estamos fazendo o nosso caminho, irmãos? Deus fala na nossa noite, como é que nós estamos trilhando o nosso caminho? Como é que está sendo a nossa vida? Será que a nossa vida tem sido amarga? Aquela coisa amarga, aquela coisa que a gente só tem suportado viver? Ou a gente tem se entregado com o nosso Deus Todo-Poderoso e tem deixado Ele dirigir a nossa vida de maneira que Ele quer? Sem murmuração, sem gritaria, sem ficar reclamando de como Ele vai fazer. Porque muitas vezes Ele só quer a nossa salvação. Ele só quer, às vezes, que nós abrimos a Bíblia e lemos o nosso pão diário que desce do céu ali. Eles tinham ali maná descido no céu, e nós temos a Bíblia que se renova a cada dia. Passa anos, passa o que for, mas a Bíblia está aqui intacta. A palavra de nosso Deus está intacta para ser lida, para ser pregada os fatos do Evangelho na face dessa terra. Para ser pregado, para ser vivido também. Porque o nosso, igual a irmã falou aqui, e isso é verdade, muitas pessoas têm olhado, né? Mas fulano vai pregar, mas ele não está vivendo. Irmãos, louvado seja o nome grande do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente está pregando o nome do Senhor Jesus Cristo, não é fácil. E a palavra de Deus, ela corta para mim e para os irmãos. Então quem está pregando o Evangelho de Jesus Cristo tem tentado mudar a cada dia, tem tentado renovo. Porque o nosso Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda de dentro para fora. Porque a gente não prega de qualquer jeito, porque Deus nos incomoda a estarmos no caminho dEle, a estarmos no mandamento dEle, a viver a palavra dEle. E muitas vezes você tem que marchar. Muitas vezes a gente quer se esconder na caverna, a gente quer parar, porque a gente somos carne. Eu falo para meu esposo fala para mim, mas você vai chorar? Eu falei, vou chorar sim. Depois que eu chorar, jogar tudo para fora, que está tudo certo. Porque nós somos carne, até Jesus Cristo chorou. Em meio de dificuldade, nós choramos, nós se rasgamos, nós se prostramos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o importante é a gente não parar de marchar. A gente está na caminhada, a gente está ali. E aquele povo vagou ali, vários anos no deserto, marchando e murmurando. Mas Deus, Ele não quer isso para mim e para a sua vida. Ele quer que nós venhamos ficar com nossos lábios selados com o Espírito Santo. Sabe o que é ter o nosso lábio selado com o Espírito Santo? É falar somente aquilo que Deus quer que a gente fale. Irmãos, eu falo para esposa, é muito difícil. Mas Deus, Ele tem incomodado o povo dEle. Enquanto a gente não selar os nossos lábios com o Espírito Santo, Ele vai continuar incomodando. Ele vai continuar incomodando a minha e a sua vida. Palavras são ditas, palavras machucam, atitude, gesto, tudo. Irmãos, e eu, nessa sexta-feira, eu arranquei meu dedo, estou cheio de ponto aqui na boca. Aí meu esposo falou assim, nossa, nem quando a gente arrancar, você não para de falar. Eu falei, pois é, estamos nessa campanha. Em silêncio. Porque quando a gente quer falar, a gente quer agir, Deus fala assim, opa. A gente lembra logo da campanha que é para ser vivida. Porque muitas vezes a gente vem pedir uma campanha, tem pessoas que vêm com o seu propósito, é claro, mas ali esquece do tema. E vem só buscar o milagre dela, esquece do tema que Deus está falando ali para a gente. Para a gente se aquietar. E aí Deus nos lembra, meu filho, silêncio, minha filha. Porque o mundo está em tribulação. E Deus quer que o povo dele fique na calmaria, no Espírito Santo de Deus. Se chegou uma pessoa tribulada, como é que a gente vai agir nessa situação? A gente acaba ficando tribulada porque a gente não aguenta. Porque, irmãos, a nossa vida, ela já está cheia de situações inacreditáveis. Que a gente parar para contar, todo mundo tem situações que a gente passa no dia a dia.
Espírito Santo quer que nós selamos os nossos lábios nessa noite com o Espírito Santo. Que venhamos deixar Ele trabalhar na minha e da sua vida. Que nós venhamos deixar Ele entrar com providência. Para de querer ensinar a Deus como dirigir a sua vida. Se é pela esquerda, se é pela direita, se é por ali, se não é, se não quero tapar com o irmão, se quero desviar. Não. Deus, Ele faz da maneira dele, do jeito dele, do jeito que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Tem que ser da maneira que Ele quer. Porque se nós entregamos a nossa vida a Ele, e é Ele que conduz, o que a gente tem que falar para Ele como nós devemos agir? O Espírito Santo, Ele quer transformar os nossos corações nessa noite. Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Mas para isso, nós temos que dar lugar. Nós temos que dar lugar para Ele trabalhar. Para Ele dirigir. Ele está falando assim, filha, filho, como é que eu vou dirigir sua vida se você está sentado ali no banco de quem dirige? Se a gente já vai estar sentado no carona. E a gente quer sentar ali no lugar de quem está dirigindo tudo. Deus, Ele quer dirigir a minha e a sua vida nessa noite. Ele quer trabalhar, Ele quer transformar. Mas a palavra de Deus nessa noite é: deixa eu selar, né, os seus lábios com o Espírito Santo. Deus, Ele só quer que a gente marche, sem ficar falando muito, sem fazer muito alvoroço, sem ficar se aparecendo, sem deixar o eu aparecer. Deus só quer que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida. Sabe? Quando a gente não precisa fazer nada, que Deus está ali conosco, pelejando a nossa batalha, dirigindo a nossa vida, estando comigo e com você, sem muito alvoroço, sem chamar a atenção, sem gritaria, sem falar muito, sem gritar, sem machucar ninguém. Ele quer somente trabalhar nas nossas vidas. Eu vou cantar um louvor nessa noite que Deus me tocou e peço aos irmãos que me ajudem, amém?